Nós temos um ambiente fantástico. Em vez da gente se reunir aqui, a gente pode fazer uma reunião com os cadeirantes, outra reunião com as pessoas com deficiência intelectual, outros com surdos. E assim nós iremos ouvir deles o que eles precisam, o que eles querem, Professora, com humildade. aqui na Uninter tem muitos deficientes visuais, muitos deficientes auditivos, muitos... Todos os 8 angolanos cegos são nossos alunos. Fora eles, tem outros, né? Nós temos aqui mesmo, nesse campus, Isso. nós temos, aqui nós temos hoje, deve ter uns 6, 7 surdos. Eles são convidados, mas eles não vêm. Eles acham que nós não vamos fazer nada por eles, porque o que eles querem não é isso. Sabe o que o surdo quer? O surdo quer uma empregabilidade com qualificação. Porque o surdo faz curso superior e ele continua sendo contratado para a área de produção. Ele não é contratado para cargos administrativos, porque há um enorme preconceito, a empregabilidade é complicadíssima para eles. Generalizado isso aí, Leomar. Mas para o surdo, você não tem nem começa. Área de produção. Porque aí eles não escutam, ótimo, então eles podem ficar no barulho, que para eles não vai ter importância. Né? Então, eles contratam não pela eficiência, mas pela deficiência. Então, para eles falta audição, ótimo, a gente bota num lugar bem barulhento, que lá eles não vão se sentir mal. Então, Desculpa, vamos esquecer isso, e o nosso fórum vai inverter. Nós vamos atrás das salas. Vamos dar um jeito das pessoas com deficiência auditiva nos receberem, nem que a gente tenha que criar alguma motivação especial. Nós vemos aqui, eles podem coordenar a reunião, eles podem montar uma agenda, e nós vamos lá para ouvir, filmar e anotar, e assim sucessivamente. Professor Leomar, o que acontece é o seguinte, eu já participei de uma guerra ideológica quanto ao movimento dos surdos, tá? Porque assim, essa é a minha concepção. Em uma conferência, eu achei interessante dividir por setores, e depois de toda a divisão feita do visual, do auditivo, do intelectual, juntar todas as ideias e moldar de acordo com a necessidade específica de cada um, porque cada um tem uma necessidade específica. Agora, a questão do movimento surdo, o movimento surdo quer sair do movimento da pessoa com deficiência e seguir um rumo. Isso aí foi alguém que meteu na cabeça deles, professor Leomar. Porque assim, do mesmo modo que eu identifiquei essa parte do movimento surdo que a senhora falou, e que eu já ouvi várias oportunidades isso, inclusive até a Elisa traziu uma fala em uma das reuniões de um surdo colocando essa situação. Eu também já ouvi na questão da descentralização do próprio deficiente visual e da rixa que tem do cego, que ele fala, eu não sou deficiente visual, eu sou cego. O Manuel, que é o meu amigo, que tem baixa visão, ele é deficiente visual. isso é só uma terminologia. Mas enfim, a gente tem que quebrar isso, professor Leomar. Por quê? Porque, gente, não é alguém lá atrás falou para eles, o movimento surdo tem que se separar do movimento da pessoa com deficiência e seguir um rumo num universo paralelo. Pois é, mas veja, eu entendo o que você diz, só que eu parto desse princípio, eu acho que essa frase do movimento internacional diz tudo, sobre nós nada sem nós. Eu, desde que montei o Ciane, que não tinha em livro nenhum procedimento, o que eu faço no Ciane não tem em nenhum livro. Como é que eu trabalhei? Eu cheguei para os 2 primeiros cegos e perguntei, do que é que vocês precisam? Estavam fazendo projetos aqui no Ninter de comprar uma impressora Braille, ia custar caríssimo e tal. Aí, quando eu entrei, me convidaram para trabalhar com essa área, eu montei o projeto e disse, não, para aí, não vamos comprar nada. Eu cheguei para o Ricardo José de Lima, que foi o meu primeiro aluno, hoje coordenador geral dos CAPES do Paraná, você conhece, cego, foi meu primeiro aluno, com Ayrton. Ricardo, Ayrton, o que é que vocês querem? Eles me disseram, professora, só o material em mídia magnética.
Se vocês não querem um computador na sala para vocês estudarem, não, porque senão sabe o que vai acontecer? O resto da turma vai dizer, ih, lá vem aqueles ceguinhos chatos. Então, veja, de comprar a impressora Braille, que para eles não interessa, porque eles já dizem, não me venha com Braille. O cego da universidade não quer Braille. O Braille é necessário para a alfabetização. Mas hoje, o Estado do Paraná já está desbrailizando na 3ª série. Porque a informática para as pessoas cegas é uma bênção. Elas leem todos os jornais do dia, elas fazem pedidos comerciais, controlam estoques com a informática, com o software leitor de tela. Então, se eu não fosse perguntar o que é que vocês precisam, estaria aí o Ninter com uma impressora Braille, querendo mandar livro em Braille para o cego dizendo que não quer o Braille, função de ouvidor, e não teríamos alunos cegos aqui, né? A mesma coisa acontece com o movimento surdo. Eu não sei se isso foi imposto por alguém, como é que isso surgiu, porque a história deles... mas a história do surdo é uma história muito sofrida, porque está comprovado cientificamente que o cérebro da pessoa surda tem uma zona, os neurologistas já estudaram, uma zona diferenciada responsável pela criação dos sinais, que é a expressão visual do pensamento. Nós temos a expressão verbal e já existe aquele paradigma preconceituoso, aquele estigma, no começo era o verbo, mas o verbo, a expressão, a comunicação não precisa ser em língua falada e escrita, pode ser numa língua de sinais. Então, eles têm essa capacidade de expressar o pensamento através de movimentos, pela imagem, e eles criam sinais que não são assim criados aleatoriamente, eles têm uma ligação profunda com a ideia, com a abstração. Essa questão da diversidade linguística foi o grande sofrimento dos surdos. Em 1808, houve em Milão um congresso dos educadores de surdos que decidiram que os surdos não poderiam falar em sinais. Eles seriam proibidos de usar sinais. Foi a ditadura do oralismo. Eles têm que aprender a falar igual os ouvintes. Então, é como se você estivesse adestrando animais de circo, a pular o arco de fogo, a fazer coisas que não é da natureza dele. Bem, eles sofreram anos e anos, as mãos eram amarradas para eles não fazerem sinais. Meu Deus. Sim, porque é da natureza deles, é da natureza do surdo se expressar em sinais, né? Então, até que eles começaram a se rebelar e conseguiram ter essa liberdade da expressão. Aí entra aquela discussão de Foucault. Por que eles foram proibidos de usar sinais? Porque como é que eu vou controlar pessoas que eu não consigo entender do que falam? Vem a questão do poder, né? Eu não tenho poder sobre pessoas que se comunicam e eu não consigo entender o que elas falam. Então, essa foi uma das razões. Bem, hoje o surdo no Brasil tem uma lei oficial, tem todo o direito. Eles acham isso tão espetacular que há uma discriminação entre surdos oralizados e surdos não oralizados. Os surdos não oralizados não admitem os surdos que falam. Então, os surdos não oralizados, eles põem surdo da gema, 100% surdo. Quer dizer, eu me aceito com a minha cultura e com a minha identidade surda. Mas pessoas não, mas é um preconceito dentro do preconceito. Mas é uma visão dele, nós não podemos julgar. Eu penso assim, eu não posso julgar como ele se sente. Mas a gente pode tentar... Porque senão, sabe, Henrique, aproximar as se nós fizermos isso, nós vamos cair no mesmo erro do Congresso de Milão. Nós vamos dizer, vocês têm que entender que vocês não podem se segregar. Eles se sentem assim. Por isso que eu acho, só encerrando, eu acho assim, que a questão deles é muito complexa. Eu ia falar alguma coisa agora que eu perdi o fio da meada. Me perdoe, mas é porque está todo mundo me cobrando. Está todo mundo para sair. Tudo bem. Então, eu acho que um grande gancho para nós trazermos o surdo seria a questão da empregabilidade no mercado, do espaço no mercado de trabalho qualificado. Que aí entra onde, Léo?
Sim, mas nós temos surdos na faculdade. O região. Leandro Patrício é doutor em educação, entendeu? Então, temos surdos em altos níveis de titulação e tudo mais. Agora, eles precisam ter a oportunidade. Exatamente, eu falei para a senhora a questão da empregabilidade da Unileu, porque nós podemos trazer pessoas de lá justamente na hora que vierem esse público surdo, para tratar especificamente com eles, porque já são especialistas dentro do mercado de trabalho e que já podem dizer, meu amigo, ó, por exemplo, pô, tem um Cristiano, cara, o Cristiano é MBA, está sendo executivo da Toshiba, então, poxa... Tem, alguns tem, Sim. Você encontra alguns. Agora veja o caso do Bruno, psicólogo do trabalho da Volvo. Fez um parafuso na cabeça dele por causa da identidade surda, que é uma questão psicológica de muita profundidade. O surdo que não tem identidade surda, ele tem identidade de ouvinte, ele é um eterno angustiado, porque ele tem uma identidade que não pertence verdadeiramente a ele. Então, esse surdo que tem identidade surda, o Rui Piloto, meu primo, que é médico geneticista, esses dias me contou. Chegou um casal de surdos para mim e disseram assim: nós queremos ter um filho, mas nós queremos que ele seja surdo. Não, mas querer que Não, mas calma aí, eles queriam. É isso com os anões Queriam que o também. médico fosse lá e torrasse o. Ele queria ver se geneticamente podia dar fazer alguma coisa com Tem ele. anões que são assim também, eles procuram um médico para terem filhos anões. Então Eles eu falam acho que isso é a maior prova de que eles se consideram pessoas de uma outra etnia, mas em nenhum momento inferiores, em nenhum momento em handicap. Eu acredito que eles só sintam esse prejuízo quando eles não têm a Libras como comunicação e o intérprete. Mas fora isso, é a visão deles, é como eles sentem. Então, professor Lamar, a gente tem que jogar eles numa mesa redonda, com todos nós aqui. Paralisia cerebral, deficiência física, deficiência auditiva. Você é o que, amigo? É lesão medular, paralisia cerebral? Mas eu tenho também DNMA. Viu, Vilarim? Eu tenho um problema sério, DNMA. Visual e medular. E o É auditivo. interessante essa Nascimento mesa muito redonda, antigo. porque assim, Não. igual a gente já falou da outra reunião, Nascimento muito antigo. calçada, isso aqui, mas daí a gente quer essa questão da educação, do leite, da alimentação, da Exatamente. da sonda, Exatamente. entendeu?